Oi, pessoal, muito boa noite. Hoje a gente está no nosso segundo episódio dos Recursos Desumanizados, onde a gente vai trazer assuntos que estão em alta e assuntos também, às vezes, um pouco, enfim, desastrosos, mas para conversar com pessoas da área com bom humor e também, claro, levar informação de alguma forma. Hoje o tema é sobre cultura organizacional, né? Um tema que eu acho que tirando a parte mais formal que a gente analisa quando tem uma proposta, principalmente, por exemplo, o salário, eu acho que a cultura é um dos motivos que mais faz dar errado, assim, que às vezes até é meio escondido, mas enfim, é muito importante. E hoje a gente está com a Camila e o Cairan, e a Betina, que vai estar como co-host. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse, por favor. Quem começa? Bom, eu que sou co-host aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para o segundo episódio, né? Então, do nosso podcast falando sobre cultura organizacional com essas duas pessoas incríveis. Então, meu nome é Betina, eu sou CEO da Academia Feedback e uma descrição rapidinha minha, sou uma mulher branca, loira e hoje estou vestindo uma camiseta roxa. Quem vai agora? Pode ir, Camila. Vou eu então, tá? Eu sou a Camila Bonete Nunes, prazer aí para os ouvintes, assistentes. Estou, na verdade, né? A gente nunca é, na verdade está. Estou Head de Pessoas e Cultura na FITS. Sou engenheira de formação, gosto de falar essa informação porque ela é bem curiosa. E comecei na FITS aí no início da empresa, em 2019, né? Já passei pela área de sucesso do cliente e agora estou aí no RH para falar um pouquinho sobre cultura. Daí a gente acompanha, enfim, os clientes. Falo aqui de Floripa, sou também uma mulher branca, tô com uma blusa preta, um colar dourado, um batom vermelho. Nossa, uma descrição de que depois eu vou sair para um jantar. Não, tô brincando. De óculos, o cabelo preso, o meu fundo é uma parede branca e tem um quadro com umas fotinhas, uns negocinhos legais, assim. Bom, me apresentando aqui, meu nome é Cairan, eu hoje estou gerente de engenharia dentro do Zen Club. Zen Club hoje que é uma empresa da Conexa. Tem algum tempo já que eu trabalho com liderança, desde a minha experiência anterior, passei por algumas posições de coordenação e também passei por posições técnicas, especialista e tudo mais. Então, estou aqui para trocar um pouco, trazer um pouco da visão de engenharia também, de como que funciona a cultura dentro dos times de engenharia relacionada às empresas. Uma descrição rápida, eu sou um homem branco, estou com uma camisa verde, tenho uma barba um pouquinho maior, porque eu gosto um pouquinho de manter uma barba bem feita, e cabelo curto. Estou usando um fone preto e o meu fundo é um fundo desses que a gente usa para deixar a cal um pouquinho mais tranquila, porque a minha parede atrás é simplesmente uma parede branca. Eu ainda não criei um ambiente bonitinho para poder fazer as minhas reuniões, calls e apresentações. Gente, muito obrigada, Cairan, Betina, Camila. Então, a ideia é trazer visões diferentes, né? Então, a Camila para o lado do RH e o Cairan, que é um líder tech, então ele também tem uma outra visão, outra vivência, acho que é um pouco diferente, e a ideia é essa, é fazer troca com diferentes perspectivas e diferentes experiências. Para começar, gente, eu queria começar perguntando qual a definição, então, o que seria a cultura no trabalho? O que é para vocês? Eu acho que é legal a Camila começar. Tá bom. Então, gente, a cultura, né? Existem vários aspectos, né, de cultura. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a cultura é o que acontece quando ninguém tá olhando, né? Então, não necessariamente é o que está escrito, né, no site das empresas, né? Acho que já é bom ir avisando agora no início, né? Não é o que está escrito no site das empresas, não é o que tão, né, falam, mas sim o que acontece no dia a dia, né? E aí vai desde como as pessoas se comunicam, por exemplo, canal de comunicação, o modelo de trabalho, né? Hoje em dia, uma coisa bem relevante, se é presencial, se é remoto, se é híbrido, meu modelo de comunicação, tom em voz, é uma empresa mais séria, né? Uma comunicação mais leve, até coisas mais profundas, como
Quais são as práticas que são reconhecidas nesse ambiente, né? O que as pessoas reconhecem, o que elas dizem que não é tão legal, qual é o tipo de... o que é bem visto, o que é mal visto. Então, tem toda uma questão, símbolos também, né? Se trabalha muito com símbolos. Hoje, com a cultura remota, a gente tem menos essa questão dos símbolos, né? Mas no presencial tem muito isso. Né, a sala, localização arquitetônica ali, né, onde ficam as coisas, eu tenho mais acesso, menos acesso a certas pessoas, então isso também dita a cultura. Se tivesse uma comparação, é muito diferente a cultura de uma empresa, né, de 30 pessoas, que é uma mesa grande, todo mundo tá ali, né, conversando, para uma empresa de 1.000 pessoas, né, onde tem um outro andar que fica, né, um andar para tecnologia, um andar para atendimento, um andar para comercial, e a diretoria está no outro andar. E é uma questão de espaço, né? Então, às vezes a cultura ela é ditada não por uma vontade de ninguém, mas por algo, né, que acontece ali, a localização das pessoas, da onde as pessoas vêm, né? Então, até quando a gente fala de diversidade, tem muito a ver com cultura, porque se eu coloco, enfim, todas as pessoas de uma mesma formação, provavelmente isso vai ditar um pouco a cultura das empresas, como aconteceu nas empresas famosas de tecnologia que a gente tem, né? Google, Microsoft, que foram criadas por engenheiros, e isso ditou muito a cultura daquelas empresas. A gente não para muito para refletir, mas tem muita relação com a formação dessas pessoas. Enfim, empresas que são lançadas por outras áreas de atuação, né? Elas têm uma outra cara, né? Uma outra cultura. E aí, uma outra coisa também que eu queria falar sobre cultura é que todas as organizações têm cultura, né? A pessoa fala, não, aqui não tem cultura. Tem sim, sempre tem. Porque, como eu falei, é uma coisa que não é ditada, né? Então, mesmo que você não tenha decidido que a cultura da sua empresa é uma comunicação por e-mail, as pessoas vão ter que se comunicar de alguma forma, né? E elas vão criar o padrão ali, né? Que vai ser o padrão, enfim, o mais acessível, o que funciona melhor. E aí, vai se criando essa cultura, né? E aí a gente pode usar isso para diversos recortes, né? Estamos falando aqui do trabalho, mas é a mesma coisa que acontece numa família, né? Numa religião, né? Que é muito forte cultura. Então, no país, né? Então, a gente tem esses aspectos aí, que é como as pessoas se relacionam, basicamente. Nossa, muito legal, né? Falou do espaço físico, imediatamente vem, não sei se é bem meme, né? Mas a questão da piscina de bolinhas, né? Não adianta ter uma piscina de bolinhas se a tua cultura diariamente não traduz aquela piscina de bolinhas pro trabalho em si, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa. Eu queria colocar dois pontos na real, acho que complementando um pouco do que a Camila trouxe, eu gosto muito de falar que a cultura ela é um organismo vivo, que à medida que a empresa vai evoluindo, vai crescendo, a cultura precisa evoluir e crescer junto, porque como ela falou, né, não tem como uma cultura de uma empresa de 30 pessoas funcionar para uma empresa de 1.000 e vice-versa, uma cultura de uma empresa de 1.000 funcionar para uma empresa de 30 pessoas. Então tem muitas diferenças nesses meios, e essa cultura precisa de uma evolução. E um ponto que eu gosto de colocar, até para complementar também, é que isso transcende para todos os níveis. Inclusive, a gente tem um termo que é cunhado, que é muito forte, que é a cultura de engenharia. Qual que é a cultura da engenharia das empresas? Como que a engenharia trabalha no dia a dia? Quais as tecnologias que ela usa? Quais as plataformas que ela usa para controle de código, para versionamento? Isso tudo faz parte. O dia a dia do trabalho, code review, trocas, one-on-ones, pareamento, isso tudo faz parte da cultura da empresa, é uma parte de todo um organismo que faz essa empresa funcionar no dia a dia e trazer ali os resultados que são esperados pela diretoria, pelos CEO, pelos investidores ou pelos clientes e todo mundo que está envolvido e que necessita de um resultado daquela empresa. Então, acho que é um complemento interessante a se trazer. Gente, não pode falar. Desculpa. Não, pode falar, Mas só para Camila. adicionar isso que o Cairão falou, que é muito legal. Uma vez eu estava conversando com o nosso CTO aqui da FIDS, ele citou um livro que eu não consigo procurar agora, não, que fala só sobre isso. É o livro inteiro explicando como a cultura da engenharia reflete no software que é produzido. E que se você quer produzir um software do tipo A ou B, você precisa ter. E eu achei assim sensacional quando ele me contou. Então, super relação aí. Tem um livro inteiro falando sobre isso, é porque deve ter bastante coisa aí para a gente trabalhar. E isso se reflete também nas outras áreas, né? Eu acho que menos explícito, porque não se produz uma coisa, né, que é, enfim, palpável, mas acho que se reflete aí em todas as áreas, se a gente for parar para analisar.
Eu acho que me indicaram esse livro, Camila. Não é um livro, agora eu não lembro o título, mas é da história de uma empresa. Não sei se é do Netflix. Eu acho que é a história. Não é. Esse é um livro bem técnico mesmo. Ele é um livro de engenharia de software, e aí ele explica como que as equipes, né? Na verdade, eu acho que é de. Depois eu vou procurar aqui, mas eu acho que é de metodologias ágeis, e ele explica como a formação das equipes, como as equipes são formadas inicialmente, vai refletir na estrutura do software. Então, se você tem equipes, por exemplo, que funcionam em silos, provavelmente o software vai funcionar também em silos, se as equipes elas não se comunicam, né? Então, a reflexão disso num software. Então, mas o que eu ia falar é que esses dias eu conversei com um candidato e a gente falou um pouquinho sobre cultura, e ele falou assim, porque existe a cultura externa e a cultura interna. Então, na prática não deveria, mas tem a cultura externa, que é o que está no site, que é o que o pessoal gosta de usar para o marketing e tal, porque querendo ou não, tem, né, enfim, não é tão simples assim, do tipo, vamos fazer uma cultura que eu acho legal e vai funcionar, e com isso a empresa vai ter receita. Enfim, tem vários fatores aí que estão interligados e no todo tem que funcionar, mas vocês acham que tem sim uma cultura interna e uma externa, em geral? Não precisa falar da empresa onde vocês estão. Eu acho que um ponto que a gente pode trazer é que eu vejo que existe aquele que é o objetivo da empresa como cultura, né, que aí são os visão, valores, quais são os comportamentos que elas preveem, só que existe como as pessoas também que estão lá dentro interagem com isso e tornam aquilo parte do dia delas. Então, existem pessoas que vão ser mais firmes ali naquilo que está escrito, naquilo que está projetado, e vão conseguir trazer isso com maior clareza. Vão ter outras pessoas que talvez vão ter um pouco mais de dificuldade e talvez vai ter algum atrito, alguma coisa, e aí começam atritos entre times, algumas coisas assim. Então eu vejo que sim, que existem diferenças, porque precisa se adaptar às pessoas que estão ali. Em alguns momentos pode ser que puxe mais forte alguns valores, em outros momentos puxe mais forte outros valores, e aí nisso vai fazendo as equipes trabalhando ali de forma, né, contínua e de forma otimizada para um objetivo maior, que é o objetivo da empresa em si. Faz total sentido, né? Porque quando a gente fala normalmente em cultura organizacional, é normalmente uma questão macro, a empresa. Mas tem que pensar também na microcultura, porque querendo ou não, é isso, tem o geral, mas muitas vezes quem dita alguma microcultura, não sei se existe esse termo, gente, é algum gestor da área. Então, que nem vocês falaram, a área de engenharia é diferente da de marketing, que é diferente de RH, porque normalmente a cultura vem dos líderes, e aí o líder acaba tendo alguns ajustes na cultura como um todo, né? Muito bem. Não é isso, existe uma teoria também sobre cultura, Bettina, que fala exatamente isso que tu falou, né? Ele fala da cultura de aldeia, né? Aí vai crescendo, vai para um outro modelo, né? Aldeia, todo mundo se conhece, todo mundo se conversa. Depois, eu não sei qual é o outro termo, mas aí quanto mais gente tem, né? Mais fica difícil de manter essa cultura organizacional que foi definida por todo mundo, um pouco como o Kairan falou. Só que eu acho que, além disso, existe também decisões, às vezes, um pouco erradas ou, enfim, equivocadas, tá? Do que é decidido sobre cultura organizacional, né? Às vezes eu vejo que é colocado ali como boas práticas ou valores coisas que as pessoas daquela empresa não conseguem bancar, digamos assim, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalho muito com autonomia, né? Então, se eu fosse hoje abrir uma empresa e escolhesse o valor, sei lá, controle, seria um valor ruim, né? Mas alguma coisa que não tivesse relacionado com autonomia, por exemplo, respeito à hierarquia, provavelmente seria uma coisa que eu mesma não ia conseguir bancar. Né? Então, às vezes eu vejo que existe isso, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que que gosta, né, de ter toda a visualização, que gosta de hierarquia, criar uma empresa que o valor é autonomia. Então, é muito possível que aquela própria pessoa vai acabar indo contra, né, um valor que ela mesma criou. E eu não acho que as pessoas fazem isso de maldade. Eu acho que muitas vezes os empreendedores, inclusive, eles acho que não entendem a dimensão, né, do impacto, de como os comportamentos do líder, né, eles refletem nos times,
Então, quando a gente tem essa experiência de liderança, a gente vê que é uma coisa, às vezes até uma coisa um pouco assustadora, né? Se você é um líder muito organizado, o seu time é muito organizado, de forma natural, não sei, acontece ali uma mágica e as pessoas acabam, né? Então, se você é uma pessoa muito analítica, o seu time também vai ser analítico, né? Óbvio que nas devidas proporções, nem todo mundo vai ser o melhor analista de dados, mas com certeza vai ter uma tendência das pessoas serem mais analíticas, de buscarem mais os números. Então, às vezes eu sinto que é até uma falta de conhecimento mesmo do impacto que aquelas coisas que estão sendo colocadas, né, num código de cultura, em alguma diretriz, tem, né? E aí dá para usar de novo o modelo de comunicação. Eu defini que o modelo de comunicação da minha empresa vai ser no Google Chat, mas eu só uso o WhatsApp. O modelo vai ser o WhatsApp, mesmo que esteja escrito Google Chat. Com certeza o que vai ser utilizado vai ser o WhatsApp. Então, acho que a gente pensar também no que acontece no dia a dia, quais são as aptidões, e aí para empresas maiores, né, a gente tem que olhar muito para o recrutamento e seleção, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma cultura de autonomia, eu tenho que contratar lideranças que têm uma cultura de autonomia. Porque ou essas pessoas vão criar, né, uma outra coisa que vai contra, né, o que está definido pela empresa, porque sempre vai ter uma cultura variada, né, nos times, só que ela não pode ser completamente oposta, né, ao que a organização está dizendo ali, porque senão vai ter um choque e não vai funcionar, as engrenagens não vão girar. Então, a gente precisa analisar isso, né? Por isso que existe o tal do fit cultural, né? Que são perguntas associadas ali a comportamento, né? Para entender como é que essas pessoas trabalham, como é que é o dia a dia dessas pessoas. E isso ficou muito forte com o trabalho remoto, né? Que é um modelo oposto de trabalhar, né? Então, uma pessoa que talvez super se dava bem no presencial, no remoto, nem tanto, e vice-versa também. Talvez uma pessoa que não conseguia se concentrar, né, no trabalho presencial, agora está no remoto, sendo outro profissional. Então, acho que existe um pouco dessa acho que as pessoas menosprezam o poder, né, da cultura e acaba gerando essa para fora e para dentro, né? Que existe, entre aspas, né? Ela existe ali no site, né? Mas na realidade ela não existe. A única que existe é a que realmente acontece. É muito bom. Tu falou em impacto, né, Camila? E a minha pergunta é, porque normalmente o RH sempre fala, beleza, bonito, cultura organizacional. Como que eu, como RH ou qualquer outra pessoa da empresa, mas normalmente sendo o RH que puxa isso, como que eu vendo para minhas lideranças ou alto cargo, né, da empresa, o porquê que a cultura organizacional é importante para os negócios? Faz sentido, não faz? Olha, quando a empresa está muito no início, é muito difícil de fazer essa venda, porque não existe algo que ajuda em algo que atrapalha, né? As coisas normalmente elas funcionam. Só que A como o cabeça está tentando simplesmente sobreviver, quiçá tirar de cultura. 5, 10, 15 pessoas, a cultura vai se estabelecer. E aí, depois que a E não gente tem um tem histórico, né, Camila? Não tem um histórico. Que você alcança sucesso e fala, olha, por conta da nossa cultura, a liderança é engajada, nós damos autonomia. Sim. Fala, é por isso que funciona, mas quando você está no Vou falar. início, o histórico comprova que deu certo. Exato, vou falar do histórico, mas depois que tem 20, 30 pessoas, existe já uma cultura consolidada. Não existe isso de, não, agora vamos definir os... Não existe isso, gente, já existe uma cultura consolidada. Se o RH entra numa empresa que, infelizmente, as pessoas fundadoras não têm interesse de definir algo antes disso ser definido aleatoriamente pelas contratações que serão feitas, quando chegar em 30 colaboradores, ela vai existir. E aí tu vai ter que trabalhar com isso que existe. Então, tu vai ter que fazer um diagnóstico disso e entender o que é bom, o que é ruim. E aí a gente tem que entender que provavelmente vai existir uma evasão de algumas pessoas, porque a gente vai fazer uma mudança cultural, né? Que não foi avisada para ninguém, porque a pessoa que entrou, né, antes desse momento, ela não sabia. Uma pandemia. A pandemia, é que a pandemia é um fator externo, né? Isso que eu tô falando é algo que pode ser controlado, que é o oposto do que a gente viveu na empresa que eu trabalho hoje, depois eu vou contar um pouquinho, que foi definido lá no início, né? Os dois fundadores definiram, não, a cultura vai ser essa, né? Autonomia, transparência, inovação, foco no cliente, e isso se mantém até hoje. Isso era olhado nos processos seletivos, né? Era olhado no modo, né, que as pessoas faziam software. Então, a gente, no início, a gente tinha muita dificuldade de contratar desenvolvedor, porque a gente queria um desenvolvedor que falasse com o cliente, né?
uma pessoa muito... que tem vários aí, né, que trabalham assim, a gente tem muitos no mercado. Então, a gente precisava de uma pessoa que tivesse uma skill de comunicação muito boa, porque a gente queria que os desenvolvedores, na época não tinha gerente de produto, nada, trocasse ideia com o cliente para poder evoluir o produto, validar mesmo, ficou assim e tal. Então, a gente tinha muita dificuldade de contratar, procurava, assim, toda a rede de contatos de todo mundo para encontrar essa pessoa, porque era um pré-requisito da cultura da empresa o foco no cliente mesmo, né? A gente ouvia todas as etapas, então todo mundo tinha que falar com o cliente, né? Tinha 10 pessoas, então todas essas 10 pessoas tinham que, em algum momento da jornada de trabalho delas, ter esse contato com o cliente. Então, notem que, se não existe essa diretriz, vai contratar, né, as pessoas ali que estão à disposição, que têm uma habilidade técnica, enfim, não vai ser olhado para essa skill, né, que inclusive é totalmente, né, entre aspas, oposta, né, a um trabalho de foco. Não é nem pela questão de tecnologia, mas quando a gente fala de um trabalho de foco, né, é difícil a pessoa verdade. ter comunicação, porque ela está ali focada, né, o financeiro também tem isso, enfim, outras áreas, né, a gente fala, não, porque era tecnologia, mas é um trabalho de foco no geral, ele, né, as pessoas são mais introspectivas. Então, tem essa diretriz. E quando não existe essa diretriz, fica ali uma coisa, juntou todo mundo e definiu a cultura, é isso aí que está acontecendo aí agora. E aí tem um trabalho muito grande do RH de mostrar, olha, gente, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vamos mudar ou vamos continuar aí nesse, né? E normalmente é um momento onde, né, a diretoria fala, não, então a gente tem que estabelecer alguma coisa, porque isso vai dar um problema no futuro, ou, né, não é bom para o que já não está bom agora, então a gente precisa evoluir. E aí tem que arcar com essa dor de que as pessoas talvez vão sair, né, e que vai existir ali uma quebra, né, uma mudança cultural, que acontece também com o crescimento, né? Então, quando a gente chega a 100, 200 colaboradores, acontece a mesma coisa, né? As pessoas que gostavam de trabalhar numa empresa de 30 pessoas acabam saindo porque elas não gostam de trabalhar numa empresa de 200 pessoas. Mas essa é uma coisa natural, né? Como a Medina falou, exemplo da pandemia. Quando a gente fala de uma diretriz que podia ter sido feita lá no início e não foi feita porque ninguém teve interesse, é um problema que a gente está criando para nós mesmos, né? Então, tu está criando um problema que poderia ter sido resolvido, né? Então, o exemplo da FITS, que é a empresa que eu trabalho hoje, foi isso que aconteceu. Então, é uma empresa que vende um software para RH, então tem muito essa coisa do RH na veia e fala muito de cultura. E foi definido, né, a cultura da empresa quando tinha 4 pessoas, né? 2 fundadores, um estagiário e um desenvolvedor. E foi feito mesmo uma dinâmica com post-it, a gente tem as fotos e tal, para entender quais eram os comportamentos. E eu lembro que 2 dos comportamentos, inclusive, eram derivados de aspectos fortes, fortalezas dos empreendedores, né? Então, era, acho que, foco em dados e comunicação, que era uma coisa forte dos empreendedores. Não foi colocado lá algo que não ia conseguir ser praticado, né, pelos líderes na época da organização. Foram coisas que realmente poderiam acontecer, né? Poderiam seguir aí. Queria aproveitar para traçar um paralelo, porque isso que a Camila trouxe, acho que encaixa muito no que eu trouxe lá atrás de cultura de engenharia, porque quando você está começando o desenvolvimento de um software, você acaba abrindo mão de várias coisas que são necessárias para um bom desenvolvimento no futuro. Então, quando se fala de monitoramento, qualidade de software, padrões de projeto, muitas vezes as empresas acabam abrindo mão desse padrão no começo, e aí depois precisa começar uma virada cultural. Por quê? Porque como não começou do jeito certo, isso começa a trazer problemas, começa a trazer bug, complexidade na evolução do produto e tudo mais. E aí, qual que é o passo? O passo é agora a gente precisa sentar e monitorar tudo que existe. Mas e aí, como é que você faz para mudar a cabeça de todo mundo que estava lá, que não precisava fazer isso, para começar a fazer? Testes automatizados. Ah, não fazia, mas por que que agora precisa começar a fazer? É, continuous delivery. Como que a gente faz para implementar continuous delivery em um produto que já está no ar? Então, assim, são coisas que encaixam muito, que estão dentro da área de engenharia, encaixam muito no que a Camila trouxe. Acho que é uma virada que muitas vezes é uma dor que acontece na evolução da empresa e que acaba acontecendo de perder algumas pessoas por causa de muita mudança que está acontecendo, e faz parte do processo de evolução de uma empresa.
Gente, mas vocês não acham que, ao mesmo tempo, quando a empresa tem uma cultura forte, assim, bem definida desde o início, as pessoas que entram acabam se adaptando? Não se adaptando ou acabam se adaptando? Acho que depende, né? Na minha visão, existe um esforço intencional de contratação, né? Contratar pessoas que estejam. A gente faz uma. Você faz um recorte e você contrata pessoas que. Eu não acho que as pessoas se adaptam automaticamente, eu acho que elas são contratadas visando a adaptação delas, né? Então, existe um esforço de contratação para que elas estejam adaptadas àquilo ali. Mas, Camila, a gente sabe que, por exemplo, quando você vai contratar um perfil, aí tem vários requisitos. Então, tem um requisito técnico, tem um requisito de, tipo, comportamento e tem o requisito cultural. E aí, muitas das vezes, a gente sabe que nunca dá 100%. Então, sempre tem algo que a pessoa vai aprender, que vai melhorar. E aí, enfim, se tratando de pessoas, nunca é redondinho, né? Então, eu acho que vai ficando mais encaixado o negócio a partir do momento que vai interagindo e vai aprendendo também. Mas eu falo isso porque foi sem querer, eu acabei conversando com 2 pessoas que trabalham numa mesma empresa, e aí quando falava de cultura, e essa empresa, acho que eu não vou falar o nome, mas ela tem uma cultura bem definida, assim, é mais ou menos parecido com o que você falou, Camila, de autonomia, de não ser verticalizada, hierarquia, dessa cultura de inovação, da abertura, assim, né, que a liderança dá, da escuta, né, de falar, não, a gente quer saber a sua opinião, porque daí que vem a inovação, de ideias de lugares que não são tão óbvios assim, mas quando eu conversei com essas 2 pessoas, e elas não eram da mesma área, mas quando eu tocava no assunto da cultura, elas falavam exatamente a mesma coisa. Por que você gosta de trabalhar aí? Por causa disso, daquilo. E, enfim, então, quando a cultura é forte desde o início, acho que todo mundo que trabalha lá, principalmente quando vira líder, vem com o mesmo discurso, assim, eu tô aqui porque eu gosto disso, gosto daquilo. Então, outro dia a Camila falou também da importância de ter uma cultura bem definida desde o início, né? Porque tem gente que acha que tem que ter algo estabelecido só depois de um tempo. Mas também, ela, claro que tem ajustes, pode adaptar, mas a essência é a mesma desde o início. Entendi. Eu só queria fazer um adendo, Cami, rapidinho. Fala dele. Que principalmente quando a gente fala de contratação de pessoas mais novas, né, às vezes que recém saíram da graduação ou nem fizeram graduação ainda, ou nem vão fazer a graduação, é que ainda não se descobriram como pessoa. Então, muitas vezes, vou entrar na FIDS, tá, por exemplo. Eu acho que eu sou super inovadora, aqui, cool, vou dar super certo. Entra, até se adapta até certo ponto, mas chega um momento que percebe, será que talvez eu não prefiro uma empresa mais tradicional? E aí a gente vai se descobrindo, então, a gente fala de turnover também, às vezes a própria pessoa vê que aquilo não faz mais sentido com o decorrer dos anos. Perfeito, acho que faz sentido, sim, as 2 coisas acontecem. Acho que eu entendi a pergunta da Juliana ali no sentido de as pessoas se adequarem, né, à cultura. Eu acho que isso acontece principalmente em contratos de liderança, porque você precisa fomentar, né, aquilo. E aí se fala o mesmo discurso, se fomenta, e isso tem que ser realmente fomentado para que é o que eu falei no início, né? Do que é reconhecido, o que é incentivado, o que não é incentivado. Então a gente precisa falar para que aquilo seja incentivado, né? E o que não faz parte da cultura, não é legal, a gente não fala nada, né? Porque isso não é incentivado, e quando acontece, né? E aí que, gente, não estou falando de coisas graves, estou falando de coisas simples, como o exemplo do WhatsApp e do Google Chat, né? Por exemplo, se eu decido que a comunicação é no Google Chat e a pessoa me chama no WhatsApp, eu posso não responder, porque a cultura é Google Chat. Então, ela vai demorar mais para receber uma resposta, né? Então, é importante que a liderança tenha essa questão, essa inteligência de entender que precisa se fomentar o que é cultural e o que não é cultural. A gente tem que tentar fazer com que aquele comportamento não se repita. Você acha que cultura é hábito? Outro dia eu ouvi uma pessoa definindo assim, que cultura é hábito, que é algo que dá para ser treinado, que dá para aprender. Claro que se você concorda, né? Não sei. Sim, acho que dá para ser treinado quando a gente fala de organização, né? Só que o ponto é que eu acho que o grande ponto da cultura é que as pessoas subestimam, basicamente, né? Então elas não acham que vai ser tão relevante assim.
né? E que todo mundo, que é uma coisa meio que não é treinado, que não é hábito. Eu acho que você não tem que pensar que não é hábito é mais negativo do que positivo, né? Porque se você pensa que é hábito, você pode exercitar aquilo. Se você acredita que é uma coisa inerente de uma pessoa, não tem muito como, né, exercitar uma coisa que nasceu com a Camila, por exemplo, né? Isso não... Até porque a gente tem pessoas, por exemplo, que fizeram transições de carreira, né, por exemplo, de uma empresa tradicional para uma startup. Claramente não é inerente da pessoa a cultura que ela se adapta, né? Porque ela está feliz em ambos os ambientes, né? Talvez mudança de vida, teve alguma questão pessoal que fez com que aquela pessoa mudasse, né? Procurasse uma outra coisa. Então, acho que sim, é um hábito, e por isso essa questão do reforço. E aí eu acho que o Kairan pode falar ainda mais sobre ser hábito, né? Porque quando a gente fala de software, é obrigado a ser hábito, né? Não tem muito o que fazer. Concordo. E, assim, quando a gente olha olhando especificamente para o lado da engenharia, né? A gente fala muito sobre esse conceito que vem ganhando cada vez mais força de cultura de engenharia. Os principais termos que se tem nesse meio, que são questões de agilidade, qualidade e continuidade, né, o continuous delivery ali, tudo isso são hábitos que você pode construir. Existem treinamentos na internet que te ensinam as tecnologias e você precisa aprender aquilo, internalizar e tornar um hábito do dia a dia. Todo código que você fizer, você fazer um teste automatizado. Todo produto que você estiver construindo, você já pensar em como esse produto vai chegar em produção na mão do cliente. Qual que é o melhor processo no dia a dia para que você pegue uma tarefa do começo, passe ela por esse processo e isso se torne um produto no final. Qual a melhor forma de fazer isso? E aí entram os conceitos da agilidade. Quando a gente fala de agilidade, a gente tem várias metodologias de trabalho ágil, mas a principal dela, por exemplo, que é o Scrum, você trabalha com cerimônias fixas, contínuas, que você tem que fazer todas as vezes na recorrência correta, e isso vai se tornando o quê? Um hábito. Uma pessoa que acabou de sair da faculdade, quando ela entrar na empresa, ela vai ter que se adaptar e aprender esse hábito de passar por todos esses ritos para construir ali junto essa cultura dentro daquele time que ela está trabalhando. Quando ela for para um outro time que pode estar trabalhando numa outra metodologia, como o Kanban, que é uma metodologia mais rápida, direta, com menos ritos, ela vai ter que se adaptar a esse novo modelo. Com menos ritos, mas agora não tem a retrospectiva, agora não tem a review, agora só tem ali uma dailyzinha. Como é que funciona isso? Você tem que se adaptar. São os hábitos que você vai tendo que aprender de acordo com o ambiente que você está trabalhando, né? E aí algumas empresas vão puxar mais algumas coisas, outras empresas vão puxar mais outras, e você vai ter que ir se adaptando à medida que você vai trocando ali de um lugar para o outro. E, colocando um ponto extra aqui, eu acho que cabe muito às lideranças terem em mente, em conjunto ali, o que elas querem trazer para os times, porque não adianta esperar também que um júnior ali de desenvolvimento vá trazer boas práticas de uma vez. Você tem que, enquanto gestor de engenharia, ajudar a construir essa cultura desde lá de cima da gestão e trazendo isso para o time. Claro, com a participação do time nas discussões e no dia a dia, para que esse processo vá evoluindo e que os hábitos vão se alimentando e trabalhando cada vez melhor. Essa questão do hábito, inclusive, eu sinto que o RH tem muito a aprender com essas áreas, software, linha de produção, porque qual é a diferença dessas áreas para a área de RH? Nessas áreas, tudo é medido. Quanto tempo demora para fazer uma revisão de um código, né? Ou, né, enfim, tem essa medição, né? E aí tu consegue criar um hábito, porque tu tem um número que reflete se aquele hábito está sendo seguido ou não, né? Por exemplo, né, se todos são revisados, todos não são, você consegue ver ali quais são os que são revisados e os que não são. E aí, quando a gente fala de RH, por exemplo, o mais famoso é a tal da cultura do feedback, né? Como é que eu implemento uma cultura de feedback na minha empresa? Você precisa medir se os feedbacks estão sendo enviados ou não. E aí, como não existe um acompanhamento disso, não existe a cultura, ela não tem como ela ser fomentada se não existe uma medição. Né? Então, a gente precisa medir as coisas, a gente precisa ter minimamente, né, algo
ali, nem que seja uma pesquisa para as pessoas, você recebeu um feedback. Quantos feedbacks você recebeu do seu líder nas últimas 2 semanas? Aí a pessoa escolhe ali um número, sei lá, de 1 a 5. Sabe? Algo que gere algum dado, né? Para a gente entender, não, as pessoas estão recebendo, não estão recebendo, né? Porque sem essa informação, não tem como a gente trabalhar a questão do hábito. Uma vez eu fiz uma conversa com uma RH que falava sobre o one-on-one. Aí ela falou, não, a gente tem cultura de one-on-one aqui. Eu falei, quantos one-on-ones vocês fazem por mês? Não sei, a gente fala com gestores, a maioria deles faz. Não sei se faz mesmo, sabe? Talvez eles não façam. Né? Pergunta para o Kairan se o dev fala, não, eu revisei todos os códigos. Ele diz, não, então beleza, então tá tudo revisado. É claro que isso não acontece, gente. Isso não existe. Né? Aí no RH isso existe. Não, eu conversei com todo mundo, eles falaram que fizeram. Então, para mim tá feito. É a única área que isso é considerado um dado que pode ser trabalhado, né? E isso não faz nenhum sentido. Por isso, trabalhar com documentos, centralização de documentos, ferramentas, se possível, né? Mas trabalhar com algo que possa gerar algum dado para poder trabalhar com isso, para a gente poder até depois levar isso, né? Para uma direção, para alguma outra coisa ali, porque senão fica muito difícil de você fazer algum tipo de criação de hábito, né? O hábito precisa ser traqueado, né? Até nossos pessoais, tem lá o mapeador de hábitos, enfim, né? Então, é a mesma coisa. É verdade. Não, e acho que todos aqui somos engenheiros, se eu não me engano. Olha só. Informação pode-se dizer que eu sou cientista da computação, mas tem engenharia dentro do curso, então estamos... Mas pode mandar bala, Betina, se ia fazer um discurso mais técnico, a gente entende. Não, porque, primeiro, que um dos cursos que eu fiz de RH falava que o RH foi criado por um engenheiro, porque ele precisava criar processos trabalhistas, então tudo começou com engenheiros, e é até estranho, de certa forma, que essa cultura de dados, processos, estruturações foram perdidos na área de RH, sendo que foi o motivo, né, que ela foi criada. Então, realmente falta muita estrutura. Quando eu converso com RHs, eu vejo essa falta. Eu sei que muita coisa acontece, muita coisa para fazer, pouca gente, muita atividade, mas assim, todo mundo tem muita coisa para fazer. Falta realmente essa questão de estrutura para conseguir quantificar os resultados que a gente quer. E falando então de números, que para muito RH é um problema, que não deveria ser, qual é a visão de vocês, até colocando a Ju e eu na roda também, qual que é o maior desafio, na visão de vocês, na construção de uma cultura organizacional hoje? Tempo. Valendo, né, Betina? Valendo. Tempo na tela. Nossa, mas é difícil essa pergunta. Tem que coletar dados, né? Para responder. Eu sei que fala um desafio só. Maior. Eu poderia começar assim falando que eu acho que tem que ser uma coisa genuína. Não pode ser uma coisa que é bonito de se ver, mas que quando você começa, tem que ter alguém que realmente acredita naquilo. E ao mesmo tempo é complexo, né, gente? Porque aí se você pensa numa empresa, tem a parte do marketing, então tem que ser algo que é bacana de se mostrar, ao mesmo tempo algo que a adesão seja todo mundo, não, vamos embora, é legal, bacana, todo mundo, a maioria concorde, pelo menos a liderança. Então, eu acho que quando você constrói uma empresa, eu acho que os fundadores têm essa responsabilidade de criar uma cultura bacana, e aí, pouco a pouco, todo mundo que entra, principalmente a liderança lá, tem que estar envolvido, e todo mundo tem que estar na mesma página. Porque, no final, se é uma cultura genuína e todo mundo acredita, quem entra e não tá na mesma página, entrou por engano ou sei lá, acaba saindo, gente. A pessoa depois de um tempo fala, não, isso aqui não é para mim, né? Então tem que estar todo mundo na mesma página. Eu sei que é difícil, né? Tem que construir, mas eu acho que é um trabalho aí, igual como a Camila comentou agora há pouco tempo, de se falando e promovendo aquele discurso, e aí o pessoal vai entendendo o que é aquilo e vai vivendo aquilo, gente. Quando vê, tá todo mundo fazendo aquilo e é uma coisa que funciona, mas não é algo fácil, né, gente, de construir. Acho que
complementando até o que a Juliana falou, eu acho que o maior desafio é um direcionamento único. Porque as organizações precisam ter um direcionamento que seja muito claro e que seja único para que a cultura seja construída ao redor desse direcionamento, né? O que é um direcionamento único? Sei lá, a gente pode pensar em, né, coisas, enfim, vamos supor, se eu abro uma padaria, todo mundo sabe o que uma padaria faz, né? Mas qual é a diferencial da minha padaria? Por que eu abro uma padaria? Porque eu tenho uma receita de família de bolo de limão. Então, a minha padaria tem o melhor bolo de limão da cidade. E esse é o direcionamento único. E todo mundo tem que saber falar isso, né? O que essa padaria faz de bom? O nosso bolo de limão é o melhor do estado. Então, eu acho que falta muitas vezes esse direcionamento que tem que vir, né, das pessoas que são fundadoras, de qual é o direcionamento único. E aí não significa que a padaria não vai fazer outras coisas, mas aquilo que é o core, né, o que está ali, o que está se propondo a fazer, precisa estar bem direcionado, né, precisa estar muito bem colocado. O exemplo que a gente tem, por exemplo, se a gente for falar da Ambev, todo mundo sabe que a Ambev vende bebida. Todo mundo sabe disso, né? Não, pode ser que, né, em algum momento decida vender uma batatinha chips para eu tomar com a bebida, pode ser, mas vai continuar sendo uma empresa de bebidas, isso é fomentado, todo mundo sabe, todas as pessoas sabem disso, né? Então, acho que precisa de um direcionamento. A gente vê muitas vezes empresas que têm um produto legal, mas que não existe um direcionamento do que a gente faz, né? A gente resolve o problema tal do cliente X, né? Esse é o problema que a gente resolve. Então, e aí nisso as pessoas conseguem se enxergar naquela visão, porque as pessoas precisam entender que elas fazem parte, né, de uma empresa que vende bebida. Não, mas eu trabalho no financeiro, sim, mas aí eu tenho que pagar o salário das pessoas que estão ali vendendo. Então, as pessoas têm que se sentir parte daquele direcionamento único que é dado, por mais filosófico que ele seja, né? Pode ser uma coisa bem, né? Revolucionar o país, né? Educar todas as crianças do Brasil, não tem problema. Pode ser uma coisa bem assim, né? Uma visão ampla, mas ela precisa ser única, ela precisa ser muito bem disseminada, né? Eu acho que falta essa orientação e falta, às vezes, essa disseminação também, para poder a cultura virar em torno disso aí. Bom, trazendo um pouco da minha visão aqui, complementa também um pouco com o que vocês têm trazido. Eu vejo que um desafio que é muito grande em momentos de crescimento mais acelerado, seja um investimento ou alguma coisa, você conseguir garantir que todo mundo que está entrando nesse momento segue esse mesmo preceito ou consegue manter esse mesmo padrão de cultura. Porque quando você começa a trazer muita gente de uma vez, muitas pessoas, você tem mais dificuldade de enxergar se aquelas pessoas realmente estão seguindo o que foi desenhado lá atrás, que é o objetivo da empresa como cultura generalizada. E aí, né, pode acontecer de algumas pessoas começarem a não seguir tão à risca ou irem para um caminho um pouco diferente. E se você não pega aquilo ali muito rápido, pode ser que você tenha uma cultura aqui no papel que foi o que você projetou, que é o seu desejo, mas na prática um grupo de pessoas está seguindo diferente. E aí, até você perceber isso e consertar e tentar trazer essas pessoas de volta para o caminho, ou até, dependendo, mostrar outros caminhos ali para poder reformular alguma coisa da cultura, pode ser que tenha muito tempo perdido, muita coisa acontecendo, e isso pode gerar atritos, inclusive, né, de pessoas que, mas a cultura que eu quero é essa, tá todo mundo querendo seguir aqui, mas aquele grupo ali não segue e não acontece nada, e aí? E aí você começa, talvez, a perder pessoas que querem seguir aquele caminho, que querem seguir aquela cultura, que se enxergam ali, porque elas têm a impressão que a cultura da empresa está mudando por causa daquelas outras pessoas. Você tem algum caso para contar, Caíra, para gente? Deixa eu ver. Não tem um caso muito específico, mas eu acho que eu encaixei um pouco também em experiência minha com o que a Camila trouxe, dessa questão do objetivo principal
que a empresa precisa ter e precisa apresentar para engajar os colaboradores e tudo mais. Numa experiência anterior, durante um processo de fusão também e tudo mais, eu estava num ambiente onde eu enxergava isso, eu tinha ali a visão da empresa e concordava e era o que eu estava seguindo, e quando houve a fusão, começou a ficar um pouco mais nebuloso, e aí um monte de pessoas começou a se sentir, pô, não está parecendo mais aquela cultura que eu conheço, não parece a cultura da empresa que eu estou seguindo. E com o tempo, a empresa, eu saí de lá, outras pessoas saíram de lá, várias pessoas ficaram. Com o tempo, as coisas foram se acostumando aqui, só que a que custo? Ao custo de perder várias pessoas que sentiram uma perda na cultura que existia anteriormente. Então, assim, é um risco muito grande que existe e essa necessidade de crescimento, e principalmente quando entra investimento, é algo que precisa ser muito bem dosada na construção da cultura, porque a cultura ela é muito sensível a essas mudanças bruscas que acontecem em momentos de grande mudança. Bom, só para finalizar esse round, eu concordo totalmente com todo mundo aqui. A primeira coisa que eu ia falar é lideranças, porque para mim o centro de tudo são as lideranças, e eu acredito muito por liderança, por exemplo, e vocês falaram muito bem com isso. E o próximo tópico que eu ia falar é justamente essa coisa da teoria e da prática que o Caria trouxe. Então, beleza, os sócios, fundadores, líderes acreditam em X, mas estão fazendo Y. Não vai rolar. Então, começa com os líderes, faz a teoria e tem que colocar na prática, porque senão a galera depois não vai entender o que está acontecendo, e aí realmente, como é algo sensível, as pessoas acabam saindo. E eu e a Ju, a gente trabalha com recrutamento e seleção, né, Ju, mais focada nessa parte de RH. E quando a gente fala sobre cultura organizacional, eu, pelo menos, pessoalmente, vejo uma grande dificuldade em aplicar a cultura dentro dos processos seletivos. Tanto na questão de externa uma coisa, interna é outra, que já foi falado aqui. De 1000 etapas, bom, posso falar 1000 coisas aqui. E eu queria perguntar para vocês, então, como que eu consigo aplicar de maneira sucinta, talvez até alguma dica para a gente não se aprofundar tanto, porque o tema não é processo seletivo, e sim cultura organizacional, mas que dica que vocês teriam, ou experiência que vocês viram, ou aconteceu com vocês mesmos, de seja positiva ou negativa, de cultura organizacional aplicada no recrutamento e seleção? Gente, e complementando a pergunta da Betina, porque a gente tem pouquinho tempo, eu queria que vocês falassem também, junto com a pergunta da Betina, como vocês medem se a cultura tá dando certo, assim? Se precisa de ajustes, ou se Falando não, em dados, né? Legal. Não, tá legal. Nossa cultura tá legal, vamos continuar, que tá dando certo. Enfim, não é certo, mas enfim. É difícil a pergunta, gente? Perguntinhas boas, perguntinhas boas. Olha, processo seletivo, acho que é um dos processos mais subjetivos que eu conheço. Mesmo estando numa área que é a minha área de engenharia, e em teoria eu consigo dar um processo seletivo mais direto. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. Aí existem vários modelos. Vou dar um exemplo da engenharia, que é onde eu estou inserido. Você tem vários modelos de processos seletivos que você pode aplicar para as pessoas. Você tem pair programming, você tem desafios, você tem questões técnicas que você pode fazer. Qual que é o melhor? A gente não consegue dizer qual que é o melhor. Por quê? Uma pessoa pode mandar muito bem no pair programming, mas outra pessoa pode se sentir acuada. E, inclusive, um ponto que eu sempre procuro tentar sentir ali é quanto que a pessoa está tranquila em apresentar ali aquele código ou aquela informação que eu estou trazendo ali. Porque, querendo ou não, o processo seletivo ele é um processo onde a pessoa já está passando por uma ansiedade de estar disputando uma vaga com várias pessoas. Muitas vezes essa pessoa está com uma necessidade muito grande de conseguir essa recolocação.
e às vezes ela fica nervosa, não consegue fazer. Tem coisas da vida pessoal que podem interferir. Existem vários candidatos que eu já entrevistei que não conseguiram fazer o desafio por causa de questões pessoais e tal. Alguém ficou doente ou a pessoa não conseguiu se organizar. Isso tudo influi. E quando a gente traz isso para nível da cultura organizacional, complica ainda mais. Por quê? Porque você tira toda essa parte prática que a gente poderia aplicar e que mesmo assim é difícil, e você traz para um conceito que é um pouco mais subjetivo e que está muito na conversa e assim, querendo ou não, você tem pessoas que vão conseguir se sair muito bem, se comunicar muito bem, entender aquilo que está escrito lá no site, nas documentações, tudo da empresa, e trazer aquilo e demonstrar claramente na entrevista. Mas o quanto que essa pessoa, na hora que entrar, vai conseguir aplicar isso no dia a dia? Porque é muito Será? contextual, Cairã. Por isso que é Exato. difícil o recrutamento, porque a pessoa ela pode performar bem, num outro contexto ela pode performar mal, porque está indo mal, Exato. sei lá, na família, tá alguém doente, ou ela está desmotivada com a liderança, ou ela está Exatamente. desmotivada porque não queria trabalhar presencial e a empresa obriga. Então, o ser humano, a gente não consegue, né, definir essa pessoa é assim, 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 ela sempre vai ser assim. Tem tais habilidades, tais skills. Depende do contexto. E é isso que torna complexo, né? Exatamente. Isso É torna muito muito complexo, complexo. mas tem coisas bem simples às vezes, né? Assim, óbvio, nada é. O famoso depende, tudo depende nesse caso, porque é pessoas, né? Mas tem coisas bem simples, de, por exemplo, a empresa trabalha remoto e a entrevista é presencial. Tipo assim, tem coisa que não faz sentido e às vezes eles aplicam em processo seletivo. Então, tipo, tem coisas básicas que vocês podem ser feitos, mas óbvio que tudo depende. Não, eu sou a favor de tentar tornar o mais objetivo, porque como o Caíra falou, pode muito bem ser muito subjetivo e cheio de viés da avaliação, mas eu acho que eu sou a favor de tentar tornar o mais objetivo possível para que várias pessoas avaliando de forma objetiva, o erro tende a ser menor, né? Mas Exato. Isso. Exatamente. E aí, trazendo só a resposta da última, assim, metrificar a eficácia da cultura, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas eu procuro analisar no entorno de onde eu convivo, do time, da empresa como um todo, eu procuro tentar analisar o contexto, tentar entender o quanto que eu enxergo de atritos que podem estar acontecendo, pontos de inflexão, discordâncias, em que nível que essas discordâncias estão, como que as pessoas estão conversando entre si, resolvendo os problemas, as soluções, as tarefas, porque tem muito disso também, né? Colocando até um pouco do que das coisas que eu considero, que eu procuro trazer na cultura dos times que eu trabalho, né? Eu acho que a colaboração é algo muito importante e como que essas pessoas estão colaborando, uma está ajudando a outra. A gente tem um processo no nosso time de uma pessoa faz uma tarefa, a outra vai e homologa para garantir que está tudo funcionando para a gente poder botar em produção, porque aí você tem um olhar de fora. Mas como que essas pessoas estão se organizando para que isso funcione no dia a dia, para que isso chegue no fim do dia com um tempo interessante de solução? E eu sempre tento trazer nos meus one-on-ones também um espaço de troca, um espaço de segurança para que as pessoas possam trazer incômodos, seja com a empresa, seja com algumas pessoas, seja comigo, seja com quem for, para que a gente possa discutir, entender e endereçar possíveis ações ali que possam melhorar a experiência dessas pessoas. Essas são as formas que eu procuro tentar entender, estando numa posição de gestão e engenharia, para tentar ver a questão se a cultura está eficaz ou não, de acordo com o que foi projetado pelos founders, pela diretoria, pelo time de RH e tudo mais. Estava anotando aqui meus aprendizados. Primeira pergunta foi:
como que a cultura pode aparecer no processo seletivo, né? Acho que a Beth deu um exemplo bom ali, que é se o trabalho é remoto, não faz sentido a entrevista ser presencial. Tanto o recrutamento quanto o onboarding precisam ter a cara do trabalho diário, né? Então, não adianta eu fazer uma comunicação de um jeito no recrutamento e daí, quando a pessoa vai trabalhar, ela tem uma outra experiência. E é o primeiro contato, né? Então, é a porta de entrada das pessoas para que elas se candidatem na sua vaga. Então, é muito importante que a cultura esteja muito clara no recrutamento e seleção. E esse é um problema quando a gente tem uma cultura interna e uma cultura externa, porque provavelmente, nas primeiras etapas, já vai ficar muito óbvio que o que está escrito no site não é o que acontece. Então, isso é péssimo para o recrutamento e seleção. Porque se você tem uma coisa coesa, as pessoas se recandidatam, que é o sonho de qualquer RH, né? Alguém se recandidatar, porque a gente tem um monte de candidato, não consegue contratar todo mundo, as pessoas excelentes, né? Algumas vagas nem tanto, né? Umas vagas assim que são mais complicadinhas, mas no geral a gente tem às vezes um volume altíssimo de pessoas, né? Pessoas boas e não consegue contratar todo mundo. Imagina se todo mundo tem uma experiência horrorosa e não se candidata. Aí toda vez que você abre uma vaga, você tem que ficar catando gente que não conhece a sua empresa. Então tem que ficar fazendo um trabalho de employer brand infinito, porque você estraga todos os candidatos que entram em contato com a sua empresa quando eles se candidatam na vaga. Então, assim, se você faz um trabalho de marca, né, empregadora, muito bem feito e cuida dos candidatos no recrutamento e seleção, vai ser muito difícil você ter que ficar refazendo esse trabalho, né, com uma frequência grande, porque dessas pessoas vão se conversar, né? Óbvio que para vagas específicas a gente sempre vai ter que fazer alguma coisa, né? Profissionais novos, etc. Mas se você já fez um excelente trabalho, por exemplo, para vendedores, a sua marca vai ficar famosa, os vendedores vão saber que é legal trabalhar lá, que é bom, o comissionamento é bom, que o produto é fácil de vender, enfim, esse tipo de coisa, e aquilo vai se espalhando, né? Então, é importante que isso esteja explícito. E aí, eu acho que uma outra coisa que é legal no recrutamento de seleção é a gente evidenciar muito bem os aspectos dessa cultura positivos. Porque que aí eu vou conectar com como a gente sabe que está funcionando, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem, né, todas as organizações tem coisas ruins. Não, o trabalho é presencial. Beleza, mas o que tem de positivo para que a pessoa entenda? E isso tem que estar claro que o trabalho é presencial, mas que a gente tem, né, uma dinâmica que justifica o presencial, enfim, tem treinamentos presenciais, não sei, né, alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem o cliente que vem na sede o tempo todo para trocar ideia. Porque aí a pessoa vai olhar, é presencial, mas eu vou lá e eu tenho um benefício de ir lá, né? Isso me atrai. E isso tem que estar explícito, porque não adianta a pessoa descobrir só depois que ela entra. Porque aí ela já não gostou mais, ela tá ali só porque... Então, acho que essas coisas positivas têm que estar muito explícitas, muito, assim, escancarado, tem que falar em todas as etapas, todas as entrevistas, porque a gente precisa... E uma outra coisa que é legal, que a gente sempre fala, é fazer uma validação técnica, enfim, um desafio que seja coerente com o trabalho que a pessoa vai fazer, mas que não seja o trabalho, né? É uma diferença ali sutil, né? Então, o que é ser coerente? Quando a gente fala de vendedor, que a pessoa apresente como ela vende, né? O produto de preferência real. Como você venderia aqui a minha garrafa d'água, o meu bolo de limão? Né? Mas não é pedir para ela vender o bolo para a Juliana e a Juliana comprar, né? Porque aí ela já está fazendo trabalho de vendedor. Então, isso é algo que é muito legal, porque a pessoa vê que ela pode mostrar realmente o que ela faz, né? No caso do desenvolvedor, apresentar um código, né? Que já fez, enfim, resolver um problema. Então, a pessoa vê que, a pessoa realmente quer saber se eu sei fazer isso, porque ela está me perguntando, tu tem que mostrar. Então, isso dá bastante confiança para quem sabe, né, quem vai fazer o trabalho, porque vê que tem uma oportunidade. Diferente de, sei lá, eu pedir para a pessoa me vender uma caneta Bic, coisa que ela nunca vai fazer. Né? Ele não vai me vender caneta Bic, ele vai vender um software de RH. Então, não faz sentido eu pedir para o vendedor me vender uma caneta Bic. Então, às vezes tem algumas dinâmicas, assim, que elas não são tão atrativas para o candidato e acaba que também não gera tanto insight, né? Então, é bom a gente dar uma cuidada. E aí, quando fala de cultura dando certo,
Eu vou fazer um contraponto que eu não acho que é tão difícil assim, tá, gente? Eu acho que tem muito a ver com o turnover. Então, para mim, se as pessoas não estão saindo voluntariamente, é porque a gente tem uma cultura organizacional que está bem colocada. O que significa bem colocada? É uma boa cultura? Não, é uma cultura que as pessoas sabem onde elas estão colocando os pés, né? Elas sabem o que elas esperam quando elas estão trabalhando naquela empresa, né? Porque não tem isso de cultura boa e cultura ruim. Tem uma empresa aqui em Floripa que tem uma cultura extremamente bem definida e eu tenho certeza que eu não ia gostar de trabalhar nessa empresa, porque é uma cultura que eu vejo que não tem nada a ver comigo. Mas olha só como isso é positivo para eles. Eu nunca vou me candidatar para uma vaga porque eu vejo que não tem a ver comigo, eles não vão precisar me entrevistar. Entende? Então, isso é muito bom, porque é algo que está definido, a pessoa já vai sabendo o que ela espera. Então, a possibilidade dessa pessoa sair voluntariamente é muito difícil, né? Coisas específicas, onde vê, porque a pessoa talvez quer uma posição de liderança e não tem oportunidade, né? Ou porque a pessoa quer trabalhar, enfim, no mercado internacional. São coisas, assim, que realmente não tem o que fazer, né? Questões de carreira. Mas sair porque, tá insatisfeito, eu achei que era uma coisa, era outra, isso acaba não acontecendo. Então, o turnover mostra muito isso. Você acha que está diretamente relacionado à cultura? Diretamente relacionado à cultura. Mas às vezes não tem má gestão, Camila. Às vezes Mas a má gestão é cultural, né? Pelo menos na minha visão, má gestão é cultural. Se você está deixando a gestão fazer uma gestão ruim, é porque você está permitindo que a cultura da má gestão se instaure na sua empresa, né? Porque a gestão, ela é cultura. Quem faz a cultura são as lideranças, né? Então, se tem um líder fazendo má gestão, está se aceitando, né, que isso aconteça. Óbvio, não é que tem limites, às vezes está tentando fazer alguma coisa, mas, assim, precisa ser, né, direcionado aquilo, olha, falando isso aqui, né, tem que melhorar, porque não tá rolando. Acho que isso tem que ser cultural, ou tem que ser dito, né, que realmente é ruim e, gente, se vocês querem trabalhar aqui, a gestão não é o nosso forte, mas a gente tem esses outros benefícios, né? Então, por isso que eu falo que os benefícios têm que estar muito explícitos para que a pessoa aceite o trade-off, né? Às vezes não é nem uma gestão, mas tem algumas empresas que é tipo um líder para 50 pessoas. Eu tenho até pena desse líder. O que ele vai fazer? É uma liderança que não funciona, na verdade. Isso, né? ele não pode fazer muita coisa. Exato. Então, assim, é bom que esteja explícito. O teu líder lidera 50 pessoas. Aí a pessoa, beleza. Tá, então eu já entendo que essa pessoa vai fazer talvez ali um feedback a cada 3 meses comigo. E é isso aí, né? Uma reunião de 30 minutos. Eu não vou esperar muito mais do que isso. Então tem que estar muito explícito esses pontos para que não seja uma surpresa. Aí a pessoa espera que o líder fale com ela todos os dias. Não vai rolar. Então, acho que isso é importante e isso faz parte da cultura. Acho que no momento que você decide que um gestor vai ter 50 liderados, a gente sabe que ele não vai falar com as pessoas todos os dias. Né? Então, assim, eu acho que é uma ingenuidade, né, de quem tomou essa decisão achar que vai ser uma gestão próxima. Não vai ser. Né? É impossível. Nem se a pessoa trabalhar 24 horas por dia, ela vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que existem algumas decisões que elas são tomadas por alguém. Alguém decidiu que a liderança ia ter 50 liderados. E aí essa pessoa tem que entender que isso vai ter um reflexo ali no trabalho das pessoas. Todo mundo vai ser sênior, né? Enfim, não sei. Vai ser um trabalho altamente repetitivo, que é fácil de acompanhar. Então, tem algumas questões que podem ser analisadas, mas dá para fazer, acho que faz parte. E uma outra coisa que eu acho que é resultado da cultura também é a alavanca de resultado. A cultura, ela tem que alavancar os resultados da empresa. Aumentar o número de clientes, né? Enfim, financeiramente, algo nesse sentido. Como é que a gente sabe isso? Normalmente, métricas, né? E a velocidade que as coisas acontecem, né? Então, a cultura, eu sempre falo que... quando eu falo de cultura, eu falo assim, né? Que a cultura existe para a gente não ter... conflitos que a gente teria se a cultura não existisse. Né? Então, é uma cultura de falar pelo WhatsApp. Se a pessoa falar pelo chat, ela sabe que ela não vai ser respondida. Não tem aquilo, chamei o Kainan no chat. Não, Camila, mas é que o chat não é a ferramenta da empresa, você tem que chamar lá no WhatsApp. Então, não existe esse debate. Todo mundo sabe que é por ali. Todo mundo sabe que o cliente é empresa de contabilidade. Eu posso vender para a advocacia? Não pode, porque o cliente é a empresa de contabilidade. Então, tem vários entraves que são retirados quando a gente tem uma cultura bem definida. Né? Então, o nosso foco é no produto.
Ah, mas eu queria que o meu cliente fosse atendido por uma pessoa específica. Não, o foco da empresa é em produto. Não vai ter atendimento super mega blaster, né? O produto vai ser super mega blaster. Então, isso acaba tirando muitas dúvidas que a pessoa tem quando ela entra. E essas dúvidas alavancam os resultados, porque a pessoa não precisa ficar pensando nisso. Não precisa ficar pensando, nossa, qual é o lugar e tal. Cara, é assim que tu faz, né? Tu abre um ticket, tu manda uma mensagem para o fulano. Então, acho que é importante que isso seja direcionado e que tire esses entraves. Né? E aí fica, se isso não está acontecendo, a cultura não está dando certo. Se ela está criando entraves em vez de tirar os entraves, é porque a gente tem um problema. Show. Só para finalizar, antes de fechar tudo, dá para ter números, né? Tanto de cultura quanto falando em planejamento estratégico, que também vai das lideranças. Então, pegando aqui a FIDS, que é a empresa que eu conheço mais mesmo, usando aí vocês, tá, a FIDS vende feedback, tá. Então, eu vou ter que dar feedback para os colaboradores vão dar feedback para os gestores, tá. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer isso, tá. Métrica, que eu sei que vocês têm, NPS. Cara, eles têm NPS porque a cultura deles de feedback é muito forte. Então, se eles não tivessem um número quantificando o NPS dos colaboradores e gestores, não faria sentido. Então, dá para ter isso. A minha cultura é agilidade. Então, quantas tarefas estão sendo entregues dentro do prazo? Então, mesmo sendo subjetivo, tem algumas, até a questão de missão, visão, valores, dá para estruturar e ter OKRs, tudo isso que a gente fala, né? Para pelo menos ter uma ideia se a gente está no caminho certo ou não de uma cultura organizacional. Perfeito. Caíra, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que esses pontos que vocês trouxeram foram muito bons. Assim, dá para ver bastante coisa que a gente faz no dia a dia aqui que realmente traz essa visão dos indicadores e, né, os feedbacks e tal. Um ponto assim que eu vejo, né? Eu gosto muito de dar os feedbacks para os meus liderados nos one-on-ones, mas uma coisa que eu vejo que ainda é um pouco difícil para as empresas implementarem é trazer isso de uma forma clara dentro das ferramentas de uma forma constante. Eu vejo que tem poucas empresas que conseguem ainda trazer essa cultura de formalizar isso realmente. Né? Eu acho que a FIDS ajuda muito nisso, né? A plataforma que ela oferece traz isso para o dia a dia, mas eu vejo que poucas empresas hoje ainda pensam nisso como algo que pode ajudar a direcionar a cultura da empresa no próprio relacionamento entre as pessoas. Pessoas com lideranças, lideranças com pessoas. Porque é isso que faz a cultura da empresa ir na direção correta. Né? As pessoas interagirem, trocarem e se darem feedbacks. Eu acho que isso não deveria nem ser uma cultura da empresa, isso deveria ser uma cultura da sociedade como um todo, né? Acima até do ambiente organizacional. A gente conversando com as pessoas e dar os feedbacks para as pessoas, seja num acidente de trânsito que aconteceu, ou numa entrada de um hospital que você está indo lá, tem um atendimento, ou num restaurante que você está indo, ou até na sua própria família, né? Ah, tal coisa aconteceu, pô, não gostei e tal. Acho que falta muita comunicação na sociedade e o feedback entra muito nisso. Mas trazer isso de uma forma organizada, estruturada, realmente vai trazer para a gente uma visão mais clara do que pode ser melhorado, junto com outras ferramentas. Acho que o NPS que a Bettina trouxe é uma métrica bem interessante, não tinha lembrado dela, é uma métrica muito interessante para a gente saber, né, as pesquisas pulsadas que são passadas, os colaboradores estão respondendo ali sobre cultura, estão te dando a direção, pô, como que está a segurança psicológica dessas pessoas? Você olha ali nas pesquisas pulsadas, eles estão falando que está acontecendo A, B e C, isso não é legal, eles não estão se sentindo seguros. Ou às vezes até, tipo, existem casos, né, que pessoas têm medo de responder certas coisas, talvez por algum comportamento de algum gestor, de alguma liderança, direta ou indireta, e será que vão saber que fui eu que coloquei? Eu já ouvi isso de algumas pessoas, e isso é triste. Você vê que a pessoa não tem segurança de dar esse feedback porque ela não sabe se aquilo vai impactar o dia de amanhã dela.
vai prejudicar quando tiver um layoff, alguma Exato. coisa. Não, Exatamente. sensacional, porque não adianta só ter o resultado, tem que saber que aquele resultado é realmente real. Isso, né? mas Não foi tendenciado. Toda pesquisa é o tal do dado qualificado. Primeiro, eu acho que a pesquisa tem que ser clara, a pessoa tem que entender do que se trata exatamente, que às vezes tem perguntas mal feitas. E eu acho que a pessoa tem que se sentir à vontade para falar a verdade. Porque fazer por fazer e todo mundo falar o que é, tipo assim, ficar no neutro para não se arriscar, aí não tem muita validade, né? Exatamente. Esse é o É ponto. isso. Esse é o A ponto. gente eu nem combinei, tá, gente, com o Kairandi. Ele fala que a Fides é muito boa. Só para acrescentar, gente, que isso é muito trabalho, tá? A gente tem meta de feedback, KR, assim, coisas que a gente fica ali, pessoal, aumentar o volume de feedback, não sei o quê, quem que manda mais, quem que manda menos. Então, assim, muito esforço para que a gente fomente essa troca, por isso que o RH tem que medir, gente, o que não, né? Diga como me medes que. Não, diga como és medido, que direi como te comportas, né? Então, a gente precisa medir as coisas, né? Os feedbacks, os one-on-ones. Se a gente não medir, não tem muito assim o que fazer. Então é importante. Isso mesmo. Gente, muito bom. Foi muito bom nosso debate, nossa troca aí de opiniões. Betina, tem alguma coisa para falar? Não, para mim tá ótimo já. Gente, muito obrigada, Camila, Cairã. Foi um prazer ter vocês aqui conversando com a gente. Amei a nossa discussão. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. A gente, enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E aqueles segundos que fica todo mundo estranho. Betina, super